E agora a gente tem informação ao vivo, direto de Brasília. Ontem você viu que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, iria depor como testemunha na CPMI que investiga os atos de 8 de janeiro. Mas o que aconteceu não foi bem isso. E quem vai explicar melhor para a gente como foi essa sessão é o Igor Damasceno, que já está ao vivo aqui com a gente. Ele tinha o direito e permaneceu calado, né, Igor? Bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, foram quase 7 horas de depoimento. A gente estava ontem no Manhã no Ar, lá no Senado Federal, na expectativa de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pudesse então responder aos questionamentos, pudesse falar publicamente a versão dele sobre os atos antidemocráticos e também outras investigações contra ele que estão em curso. Mas foram feitas quase 100 perguntas de todos os parlamentares que estavam lá na sessão e nenhuma delas foi respondida. Na verdade, Mauro Cid, a todo momento que vinha um questionamento, ele lia um papel, um texto que estava ali num papel impresso. Esse texto era padrão da defesa dele e falava exatamente aquilo que ele deveria dizer aos parlamentares. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, chegou fardado à CPI mista e logo na primeira fala ditou o tom que iria adotar durante a comissão. Por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Cid foi à CPMI na condição de testemunha e recebeu da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorização de ficar em silêncio em perguntas que poderiam gerar uma autoincriminação. Por isso, a resposta do depoente para todas as 18 perguntas da relatora Elisiane Gama foi a mesma. Eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecerei em silêncio. É um direito que assiste a todo depoente que vem à comissão na condição de testemunha e investigado, que é o caso dele. O tenente-coronel Mauro Cid, ele responde a vários inquéritos. Portanto, ele está se utilizando desse direito, dessa prerrogativa que ele tem, de não se autoincriminar em nenhum deles. O ex-ajudante de ordens foi convocado após a Suprema Corte quebrar sigilo de conversa com teor golpista com o ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Lawande Júnior. Nas mensagens, Lawande pede para Mauro Cid convencer o então presidente Bolsonaro a denunciar supostas inconstitucionalidades do STF, para que as Forças Armadas se tornassem um poder moderador e admitissem um poder supremo. De acordo com as investigações, na prática, as conversas dão a entender que os dois tramaram um golpe de Estado. Eu acho que hoje foi muito ruim ele não ajudar a gente com essas informações, essa possibilidade existe. Agora, a decisão em torno disso vai depender do volume de informações que estamos aguardando com essas quebras aprovadas hoje. Os parlamentares também aprovaram a quebra de sigilo telemático de Mauro Cid e de Jean Lawande Júnior, além de pessoas ligadas a eles. Também querem a quebra de sigilo bancário do terrorista George Washington de Oliveira, condenado por tentar explodir uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília no fim do ano passado. Para os membros da CPMI, tudo isso tem a ver com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O clima na CPMI ficou tenso depois que parlamentares acusaram o deputado Abílio Brunini de dizer que a deputada Érica Hilton oferecia serviços num tom supostamente de conotação sexual. A briga foi generalizada. Vamos dar prosseguimento. Deputado André Fernandes, eu peço a Vossa Excelência que respeite a presidência. Vossa Excelência não está respeitando essa mesa, deputado. Houve uma acusação durante o desenrolar da reunião
por parte de alguns parlamentares de que haveria tido uma fala imprópria do deputado, que poderia inclusive caracterizar um crime. Eu não ouvi, porque na mesa onde eu estava não dava para ouvir. Então, diante da afirmação dos deputados, como aquilo tudo está filmado e é possível você fazer inclusive leitura labial, determinei à Polícia Legislativa que apure o fato para que se tome, em caso havendo algum tipo de crime, o procedimento correspondente. Bom, um brinde à harmonia entre os parlamentares, né? Lindo de ver toda essa união da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A gente fica ali atrás, ali no fundo da sessão, sem nem saber como reagir, porque realmente tem sido complicado cobrir essa CPI, viu? Tem sido uma guerra entre os parlamentares. O fato é que entre as perguntas que eles fizeram ao tenente-coronel Mauro Cid, é justamente as visitas que ele tem recebido na prisão. Ele está preso desde o dia 3 de maio na Polícia do Exército, aqui em Brasília, e já recebeu visitas, por exemplo, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do próprio advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e até mesmo do outro acusado nesse inquérito, que é o Jean Lawande Júnior. Então, os parlamentares queriam saber por que dessa visita, o que eles falam a respeito dessa visita. Mauro Cid também não respondeu e deu aquela resposta padrão que vocês viram ao longo da reportagem. Agora, a CPMI deve voltar somente depois do recesso parlamentar, onde a gente espera que os deputados e senadores estejam com a cabeça um pouquinho mais fria e consigam focar mesmo nos depoentes. A gente vai seguir acompanhando. Eu confesso que eu torço por isso, mas não espero, né? Não espero porque, pelo padrão que a gente tem tido nas últimas reuniões, é possível que esses ânimos estejam cada vez mais acirrados. O Mauro Cid está preso há 70 dias, né? 70 dias. E apesar dele não ter respondido nenhuma das 18 perguntas que foram feitas a ele, já que ele estava na condição de testemunha e, portanto, tinha esse habeas corpus para que não falasse nada que pudesse o incriminar, uma coisa que me chamou a atenção, duas coisas, foi o discurso que ele fez antes, né, um discurso lido já, escrito possivelmente pela sua própria defesa, em que ele sugere que ele é um preso ilegal, que ele já está tendo uma condenação prévia antes do julgamento, e o simbolismo da farda, né, porque por uma indicação do próprio Exército, ele foi fardado e com todas as suas condecorações no fardamento fazer esse depoimento, né? Como já é de comum, os militares eles sempre depõem fardados. Ele foi orientado pelo próprio Exército para ir fardado até a CPMI. A gente sabe, por exemplo, que já teve militar que não pôde ir fardado por orientação do próprio Exército, porque já estava ali manchando demais, digamos assim, o nome da corporação. Eu acreditava que Mauro Cid ia receber a mesma orientação, já que contra ele tem denúncias sérias. Mas como ele está preso lá no próprio batalhão do Exército, na PE, né, na Polícia do Exército, então ele recebeu essa orientação de que sim, ele poderia sim cumprir aquele ritual da própria corporação e ir fardado. Isso também chamou bastante atenção e chamou atenção o fato dele bater continência para Arthur Maia, que é o presidente da CPMI. Então já é um costume militar, então ele não fez questão ali de esconder que ele era um militar premiado, condecorado, conforme a orientação do próprio Exército. O da farda, eu me refiro, Igor, porque de alguma forma mostra que o Exército não o abandonou, mesmo diante das denúncias, né? Não só o Exército, como todas as visitas que você se referiu aí, que foram durante esse período em que ele está preso, e a gente vai seguir acompanhando. Mas quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.